Oi pessoal, como estão vocês? Eu tô aqui pra gente começar, né, as nossas aulas online. Vai ser assim no momento, né, até quando a gente não sabe. A aula, né, de hoje vai ser de avaliação psicológica em saúde. É uma aula que eu já tinha iniciado na turma da manhã. A turma do sétimo MA já tinha iniciado essa aula e já tinha feito uma parte da prática. Né? A turma da noite eu não iniciei ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a aula toda, né? Já que a turma da noite não teve acesso a essa aula ainda. Vou disponibilizar os slides para vocês, mas é uma aula que vocês precisam ler o capítulo, certo? Porque quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai ter uma prática em relação a essa aula, certo? A turma da manhã vai terminar e a turma da noite vai fazer a prática toda, né? Já que não foi possível fazer até o momento. Essa aula de avaliação psicológica em saúde, ela diz respeito, né, ao capítulo do livro E a Psicologia Entrou no Hospital, né? O capítulo primeiro, que tem como título Roteiro de Avaliação Psicológica Aplicada no Hospital Geral, certo? É um capítulo bastante extenso, já tinha falado isso para vocês em sala de aula, né? Esse capítulo ele vai apresentar um roteiro e ao longo do capítulo ele vai explicando como é que a gente pode utilizar esse roteiro, né? Explicando passo a passo do roteiro, o que é que se destina a cada parte do roteiro, certo? Esse roteiro ele tem como proposta a organização dos registros do psicólogo, né? E de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio e planejamento clínico do cuidado. Ou seja, ele visa tanto que a gente tenha uma organização dos atendimentos, que a gente tenha uma história do paciente guardada, levantada, assim como ele tem como objetivo nos ajudar a compreender o caso e a partir dessa compreensão, né, a gente planejar o que vai fazer de intervenção com esse paciente, com essa família e com a equipe relacionada a esse caso específico, certo? Eu ressalto, né, que esse momento de avaliação, ele já pode ser um momento de intervenção, ou seja, à medida que eu vou aplicando o roteiro, que eu vou fazendo os questionamentos, eu já posso fazer intervenções no momento que eu perceber a necessidade, certo? Já vou percebendo que tem pontos a serem trabalhados, então eu já posso fazer a intervenção nesse momento. As principais funções desse roteiro de avaliação, né? Quais são? Ele tem a função diagnóstica, essa é uma das primeiras funções, entendendo que a diagnóstico aqui, ele não está falando necessariamente um diagnóstico psicopatológico, mas um diagnóstico no sentido de compreender o funcionamento dessa pessoa diante da internação, né, do adoecimento dela e do tratamento que ela vai passar, ou seja, como é que ela está funcionando, quais os pontos fracos e fortes dessa pessoa, né, o que é que está prejudicando talvez essa hospitalização, essa adesão dela ao tratamento. Então, assim, o diagnóstico nesse sentido. Obviamente que a gente não descarta que pode haver alguma psicopatologia envolvida que vai precisar de um diagnóstico, mas que não vai ser dado somente pelo psicólogo que está atendendo, né? O psicólogo vai ajudar nesse processo. Mas é muito mais para a gente compreender diagnóstico no sentido de compreensão da dinâmica desse paciente, certo? O diagnóstico, portanto, né, é diferente de transtorno. A gente visa muito mais perceber as reações emocionais da pessoa diante dessa tríade, que é o trinômio doença, internação e tratamento. Sendo essa tríade, doença, internação e tratamento, o foco do psicólogo hospitalar, certo? E mais, o que é que mais tem de função nesse roteiro? Ele tem a função de orientar o foco, né? Ou seja, ele favorece a eleição de focos a serem trabalhados pelo psicólogo. O momento é de crise e a internação ela tem tempo geralmente determinado. Sendo importante a gente priorizar nesse processo o momento histórico da pessoa, ou seja, aquele momento da internação que ela está ali conosco, né? O que é o foco principal, ou seja, o que mais está incomodando naquele processo, naquele momento, né? O que é figura naquele momento para que eu possa intervir, né? Porque em muitos casos eles vão precisar de uma continuidade, de um encaminhamento, porque a questão é muito maior. Mas o nosso trabalho em psicologia hospitalar, muitas vezes ele é um trabalho focal,
né? Então a gente precisa focar no que é mais importante naquele momento e compreender que o nosso processo muitas vezes ele é limitado, né? Pelo tempo, pelo espaço também. O roteiro ele também tem a função de fornecer dados sobre a estrutura psicodinâmica da personalidade da pessoa, né, que a gente está atendendo. E aí, ou seja, como é que essa pessoa funciona mediante a saúde, mediante a doença, mediante a internação e mediante o tratamento. Ou seja, como é que ela funciona ao longo da vida e como é que ela funciona durante crises. E aí é também importante a gente trabalhar a relação desse indivíduo com o prognóstico dele, ou seja, com o que vai acontecer posteriormente, com o que possivelmente vai vir, né, pela frente. Se é um tratamento que vai continuar, se é um tratamento pontual, um tratamento que vai desencadear na cirurgia, ou seja, como a pessoa se relaciona com essa possibilidade, e muitas vezes o nosso foco é auxiliá-la, né, a se relacionar com esse prognóstico que está aí diante dela, né. E uma quarta função desse roteiro é que ele é um instrumento de avaliação, certo? Continuada do processo evolutivo da relação do paciente, ou seja, é um roteiro que eu posso aplicar a depender do tempo de internação da pessoa, se ela se reinterna, eu posso aplicá-lo várias vezes e ver, por exemplo, como é que está evoluindo o humor dela, como é que está evoluindo o conhecimento dela sobre a doença, como é que está evoluindo a relação dela com a hospitalização, com o adoecimento, com o tratamento, como é que evolui a relação dela com essa equipe, ou seja, ele também me dá uma noção de como está a pessoa ao longo do tempo, né? Então eu vou reavaliando e revendo isso, até porque a cada internação o meu foco de trabalho não necessariamente vai ser o mesmo, né? Por isso que eu preciso de uma nova avaliação para eu compreender qual é o foco daquele momento. Ou seja, aonde mais a pessoa está precisando naquele momento que eu intervenha, certo? Tem também a função, né, de nos dar uma ideia da história dessa pessoa, ou seja, a gente pode levantar nesse roteiro a história dessa pessoa, de onde ela vem, quem ela é, os antecedentes familiares, como é que ela vive nesse mundo, de que é que ela trabalha, ela tem filhos, então ele também vai nos dar a possibilidade de levantar um pouco dessa história e compreender, né? Possibilita também o diagnóstico diferencial, né? No tocante aos quadros psicopatológicos, ou seja, se eu percebo a presença de alguma psicopatologia, ele também me dá um norte para que eu consiga diferenciar qual psicopatologia é, né? Porque o diagnóstico diferencial é isso. Por que é diagnóstico X e não Y, né? O que é que diferencia um do outro, né? Muitas vezes é a presença de sintomas, é a quantidade de sintomas, é a persistência de quanto tempo está ali, e isso vai nos levar também a um diagnóstico compreensivo da situação, e aí quando eu entendo o que é, eu também posso dar um encaminhamento viável para isso, certo? E o estabelecimento também de condições da relação da pessoa com o seu prognóstico, né? Ele também nos dá uma noção dos limites e possibilidades dessa pessoa e o quanto ela tem noção dos limites e possibilidades dela mediante essa internação, esse adoecimento e esse tratamento. E isso remonta também à questão assim, do estar doente e do ser doente, né? Se é uma pessoa que está num processo de doença focal, ou seja, uma doença aguda, ou é uma doença crônica, que ela vai levar isso como uma forma de ser pro resto da vida. E também se a gente vai conseguir avaliar se ela tem noção disso, né? Que é um adoecimento crônico que ela vai precisar aprender a lidar com isso pro resto da vida dela, certo? O roteiro de avaliação ele é um pouco extenso, portanto eu vou dividir esse vídeo em algumas partes para ficar mais fácil de carregá-lo, certo? Mas a primeira parte do roteiro é um processo de identificação, né? Que é idade, sexo, estado civil, data da internação, se a pessoa ela tem alguma religião, porque, por exemplo, isso vai ser um ponto importante, muitas vezes a ser trabalhado se a gente tiver diante, por exemplo, de um adoecimento que vai para cuidados paliativos, né? Então, é importante a gente levantar esses dados. Muitas vezes esses dados a gente não precisa perguntar diretamente ao paciente, você pode pegar no prontuário dele, que já vai ter a maioria desses dados. Pode ser que um ou outro você precise verificar e ver junto com ela, certo? A primeira parte do roteiro, ele vai investigar o estado emocional geral do paciente, certo? Ele vai possibilitar uma visão das condições emocionais da pessoa frente à doença
e internação e as alterações que o contexto provocou nessa pessoa, que o contexto de hospitalização provocou. A gente tem 8 subitens que serão avaliados com uma escala de bom, regular, ruim ou sem dados, ou seja, a entrevista que eu fiz com ela não tem um dado suficiente para colocar. Esse roteiro, ele vai ter subitens, esses 8 subitens, né? E lá no roteiro só tá o nome para você classificar se é bom ou ruim, regular ou sem dados. Ou seja, durante a entrevista com a pessoa, eu vou conversando com ela e aí eu vou percebendo, nesse processo de entrevista, como é que tá esse humor dela em relação a esses subitens. Eu não vou perguntando subitem por subitem a ela. Eu que vou nessa conversa avaliar e vou classificar se é bom, ruim, regular ou se eu não tenho dado para classificar, certo? O primeiro subitem é o item A, que é o do autoconceito, né? Que diz respeito à percepção que a pessoa possui sobre ela na relação com o mundo e com os